Estamos hoje debatendo os malefícios da pornografia. Ela vicia, ela começa de uma forma que você sente que está completamente no controle e há pessoas que vão se viciar e outras não. Viciando ou não, a gente sabe que elas tendem a demandar coisas mais pesadas com o passar do tempo e que findam, sim, afetando uma relação, uma família, uma relação conjugal. A gente sabe que ali também já vai inserido o exemplo que você dá, porque você pensa que você tem como consumir aquilo sem que a sua família, sem que seus filhos percebam, e a gente sabe que eventualmente a máscara cai e às vezes os seus filhos estão consumindo junto com você sem que você saiba, porque eles lidam muito melhor com o computador do que você, muito melhor com tudo que aquilo que você lida, enfim. Então, você pode estar abrindo um caminho sem nem perceber. E, quer dizer, esse programa tem tanta coisa que a gente precisaria debater, mas nós findemos elegendo rapidamente alguém que está completamente em dificuldade. Está como tratar, como lidar, como buscar terapia. Sem dúvida, nós temos que chamar a atenção para a necessidade de uma ação preventiva contínua. É interessante levar em conta que há muitas famílias com problemas graves, tanto no relacionamento entre pais e filhos, como também nos relacionamentos conjugais. Há casos de divórcios em decorrência de vício pornográfico de um dos cônjuges. Há situações também de vítimas de abuso sexual em decorrência também dessa facilidade de acesso precoce a conteúdos inapropriados e muitas das vezes os pais sequer tomam conhecimento. Algumas pessoas acabam sendo afetadas de tal forma pelo vício que compromete o desempenho nos estudos e compromete também o desempenho no trabalho. Há várias situações em que pessoas foram demitidas porque gastavam horas do tempo de trabalho consumindo pornografia. Então, existem muitos problemas que, inclusive, surgiram no âmbito psicológico, até psiquiátrico, em decorrência desse vício pornográfico. Então, realmente os problemas são graves. A prevenção, na nossa opinião, é a melhor orientação que poderíamos dar aos pais. Agora, quanto à questão de educação sexual no contexto educacional... Rapidinho, não. Eu só pedi a tua opinião primeiro sobre a questão, então, para você, a questão da terapia é a prevenção. Exatamente. Se alguém efetivamente está, no entanto, digamos assim, está de uma forma compulsiva, existe algum tratamento, existe terapia, o que ela deve fazer? Ela deve se perceber, de alguma forma, que ela... Porque quem é viciado não se vê viciado nunca. Quem usa, a admissão, portanto, do na problema. verdade, alguém de confiança tem que fazer essa sinalização que nem sempre é muito fácil. Muitas vezes pode até gerar nesse rompimento de relações. Como é que você disse que eu sou alcoólatra? Como é que você disse que eu sou viciado em sexo? Mas é importante quem está junto, e aí aquela coisa, quem é o verdadeiro amigo, e amigo pode ser até o cônjuge, na realidade, fazer esse alerta. Agora, existem vários centros, vários terapeutas, pessoas com formação específica para lidar com essas questões, para fazer que ela se perceba, dizer o que na realidade aquilo dá prazer ou é uma dependência que de prazer, no fundo, não tem nada. Porque, na realidade, a questão do vício ela não dá prazer nenhum. É uma necessidade, é uma angústia presente o tempo todo, né? Na realidade, ela está o tempo todo correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Então, agora, é importante. Agora, na questão do trabalhar, de lidar com a criança particularmente... Peraí, deixa eu só concluir esse aspecto da terapia. Bezi, você é pastor. Isso. Muitas vezes o pastor é procurado nesse caso, é normal, é comum isso. Daí você pega e faz uma oração, o cara manda ele embora, ou você sente que tem que orar, certamente tem que haver um processo de meditação, mas tem que haver um acompanhamento, uma terapia. Como é que você vê esse lado, de repente, mais no âmbito pastoral? O acompanhamento, ele é necessário. O que eu queria dizer rapidamente aqui, nós temos 4 ambientes que educam a criança. E eu entendo que a educação sexual começa a partir do momento... Você está percebendo que eu ainda não estou falando da educação, eu estou falando da prevenção de quem está enrolado. Mas eu vejo a educação como prevenção. A partir do momento que eu vou já para aí, mas eu só queria falar especificamente do aspecto de ajudar quem nesse momento está lidando realmente com a compulsão. Então, eu acredito que o líder religioso deveria ter essa visão, essa percepção. E um pouco dessa ferramenta para tentar identificar. E uma vez que ele identifica esse tipo de problema, lógico, ele vai orar e vai orientar. Mas ele fazer o passe para um especialista.
Entendi. Acho que isso é importante, encaminhar essa pessoa para alguém. Então, ele continua acompanhando, mas recomenda também que um especialista... Exatamente, como se fosse um problema Nós de coração. estamos falando, gente, de compulsão mesmo, como se alguém tivesse viciado, como o Roberto falou, em drogas e em outras coisas. Como o nosso tempo é curto, foi dado, eu acho, o direcionamento, a questão da educação, na família, na criança, tanto pelo lado... Desculpa-me, se de repente tinha mais alguma coisa para falar. Dentro desse aspecto família... Eu posso até começar contigo já nesse tema. Dentro desse aspecto família, o que eu queria frisar? A partir do momento que nós colocamos um filho do mundo, automaticamente começou educação sexual. Educação sexual é tudo aquilo que você fala e que você não fala. A omissão é educação. Então, nós educamos que a informação correta... É a deseducação, mas é uma forma. E Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. A casa dos pais é a escola dos filhos. O ambiente que educa a criança é o colégio, a família, a mídia e o ambiente religioso. Eu acredito que nada substitui a educação familiar. A família é a base. Então, nós podemos educar um filho... Tudo pode ir contra, mas se a família está ali, ela ainda consegue segurar. E aí, a questão é educar a partir do material que nós temos na mão. Por exemplo, você pode estar vendo uma programação com seu filho, de repente passa uma cena de sexo. A nossa tendência é trocar o canal. Não. É se valer daquela cena para educar. Porque quando você troca o canal, você chama atenção. E a criança quer saber o porquê que você trocou repentinamente. Então, isso, na verdade, é um material de educação sexual. Agora, pais têm que estar atentos também no que eles estão assistindo, ainda mais se a criança pequena presente no ambiente. Exatamente. Porque eles querem estar assistindo coisa na adequada, sabe que aquilo, enfim. Exatamente. Então, provoca curiosidade. E olha, não é só a questão da pornografia, a questão da própria violência. A própria violência. Não, e é bom que se entenda que educação sexual tem a ver com violência. Sexualidade é um universo, sexo é um ponto dentro dele. Então, a gente fala de educação sexual focado no sexo. Não. Sexo é algo que se faz em 10 ou 15 minutos. E olhe lá, a sexualidade é um universo que tem a ver com higiene pessoal, tem a ver com cuidado corporal, tem a ver com respeito mútuo. Isso fala de sexualidade. Respeito, compromisso, tudo isso tem a ver com sexualidade. É um ambiente muito amplo. Nós temos que trabalhar isso na sua amplitude e não focar educação sexual no sexo tão somente. Talvez esteja aí a nossa dificuldade. Então, parte da questão é, por exemplo, uma cena inadequada, diálogo. Diálogo, exatamente. Trabalha aquela cena. O Roberto falou bastante sobre isso. Eu estou vendo, na verdade, eu acho que o que falta para a gente, enquanto sociedade, o tempo todo, é efetivamente comunicação. A gente tem uma pseudo-comunicação o tempo todo, por redes sociais, pela televisão, pelas mídias, mas, de verdade, a gente não se olha, a gente não se ouve, a gente não se abraça, não se toca. Eu acho que vale tanto para o professor, quanto para o pai, para a mãe, para o irmão, para o pastor, seja para quem for, aquele momento de parar, escutar. Você percebe que a pessoa está angustiada, eu posso ajudar, se eu não sei ajudar, dá um abraço, você bota a mão no ombro. Vamos procurar alguma coisa junta. Esse apoio é fundamental. Isso serve para todas essas questões, inclusive para a questão de violência. Quer ver uma coisa, Roberto? Via de regra, e claro que a gente sabe que há desafios maiores, onde há também maior desafio social, econômico, a pessoa está inserida numa comunidade, mas quantas crianças hoje, família de classe média, classe alta, que estão completamente ignoradas, completamente largadas, e a gente sabe que, às vezes, uma pessoa que nem tem todo, mas chega junto, olha no olho, uma mãe que, às vezes, numa comunidade, quantas famílias que eu conheço que são muito simples até, humilde não é a palavra, mas são pobres mesmo, por que não dizer, no sentido financeiro, não são pobres nos outros, no sentido material. Então, a gente tem desafios grandes nessa área e, no entanto, conseguem estabelecer, como há muitos também que têm recurso e conseguem estabelecer, e outros que têm recurso e não conseguem, que não têm e não conseguem. Então, a gente vê que a gente não pode usar como parâmetro unicamente esse elemento que tem um papel importante, mas que não é o determinante. O determinante é esse, é o diálogo, é você olhar no olho, é você ter coragem de abordar e conversar a respeito. Idade. Mas a questão é como desenvolver isso. O que me preocupa é que a ignorância por conta Mas você não percebe isso que... Desculpa te interromper, mas sabe o que eu percebo? Que muitas vezes as pessoas ficam esperando os filhos deles ficar adolescentes para a gente ter conversa. Você tem que começar quando é criança. Você tem que ouvir o seu filho, conversar sobre as coisinhas bobas para estabelecer, não seria... Quer dizer, eu vejo dessa forma. E conversar de acordo com o nível de capacidade... Sem dúvida. A Marta Suplicy tem um livro da época que ela se dedicava, enquanto sexóloga, que é Guia de Orientação Sexual.
E era perfeito, porque pegava os temas principais da sexualidade e tentava dar os elementos dentro das diferentes faixas etárias, porque você fala de gravidez para uma criança de 7 anos não é a mesma coisa que falar para um adolescente de 15 anos. O nível de compreensão é diferente, a forma de falar é diferente. Isso é importante também fazer essa nivelação do que esse outro está em condições de entender. De entender, de receber. Mas a questão é que nós, muitas das vezes, por muitos anos, ignoramos a potencialidade do cérebro humano, especialmente de 0 a 5 anos. Como o Meise falou, o processo de educação sexual deve iniciar exatamente nos primeiros dias. Eu lembro que quando eu resolvi fazer isso, ontem minha filha fez 17 anos de idade, e quando eu ainda limpava a fralda dela, nasceu recém-nascida, eu já conversava sobre isso. Falava, minha filha, papai está te limpando porque você tem que ser uma criança limpinha, papai te ama, o seu corpinho é templo do Espírito Santo de Deus, você vai ser uma grande mulher. Falando com ela, ela não estava aparentemente percebendo nada, ela não lembra de nada disso. Nos primeiros dias, eu limpando a fraldinha, dando banho e falando para ela, minha filha, tenha sempre temor de Deus. Minha filha, siga os princípios bíblicos da palavra de Deus para você ser uma pessoa muito bem-sucedida em todos os sentidos. Minha filha, cuide do seu corpinho. Você vai casar um dia, você também vai limpar os seus filhos. Você sempre teve essa consciência. E ao longo do tempo, de acordo com a faixa etária, a gente vai tendo conversas mais adequadas àquele nível de faixa etária. Tá? Então, hoje eu vejo que valeu a pena. É lógico que dá trabalho, é um tipo de investimento e sempre com uma perspectiva de prevenção e de uma linguagem bem aberta. Minha filha pode conversar comigo sobre absolutamente tudo. Eu sou o melhor amigo da minha filha e a mãe é a melhor amiga dela. E do meu filho da mesma forma. Independente, meu filho tem 12 anos, minha filha 17. Mas em termos de padrões éticos e morais, o princípio é o mesmo, mas eu preciso entender que a faixa etária de 0 a 5 anos, ela não pode ser subestimada pelos pais e pelos educadores. E é exatamente o que aquela criança está vendo, portanto, na TV, o que ela está ouvindo, ao que ela está sendo exposta, material gráfico, enfim, tudo isso já... Posso fazer adendo, Rebeca, no que o Cláudio falou? Não tem nada de 30 segundos. Não tem nada mais difícil do que tratar a questão genitália. Nós dizemos que a genitália masculina chama de pintinho, de madeira, de cacetete, e a feminina é barata, perereca e pesseguida. Nós omitimos o nome correto. Claro. Essa é que é a questão. O pênis e a vagina. Nessa idade tem que se ensinar que o pênis se chama pênis e vagina ou vulva. Com certeza. E nós omitimos a nomenclatura e criamos barata, perseguida e perereca. Depreciamos a genitália feminina, enquanto a masculina é tratada com agressividade. Mas falta de orientação aos pais. Falta de orientação aos pais. Por isso que precisa falar mais sobre isso. Para se tratar. Tem nome. E se tem nome, vamos tratar pelo nome. O menino pega e a menina não toca na hora. Por que a boca é boca, nariz é nariz e testa é testa? E a genitália tem que mudar o nome. Tá certo. Então é nessa idade de 0 a 5 que nós educamos. E essa educação vai ser levada para a vida toda. Mas a pornografia acaba contribuindo para a degradação desses fatores. E aí, quando você pega a pornografia e a considera como uma educadora sexual, aí a desgraça, ela é mais fácil. Que há também que esteja fazendo isso. A gente vai ter que continuar com esse tema, mas hoje o nosso tempo, a gente volta já para se despedir. Ok. Cabeça pra cima.